Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Sublime Psicoterapia de Jesus. Toda semana nós trazemos aqui temas que dizem respeito à nossa saúde mental e espiritual. São temas que a gente seleciona porque são assuntos que dizem respeito ao nosso comportamento. E nada como utilizarmos do recurso do Evangelho para que a gente também possa fazer esse trabalho dentro de nós, né? E hoje o tema que eu trago aqui é sobre aceitação. Aceitação de si mesma. Muito importante esse tema, porque a gente percebe que o auto-amor é uma coisa que nós precisamos conquistar diariamente, para que a gente não caia nas armadilhas da ansiedade, da depressão, da angústia. Então, sejam todos muito bem-vindos. E para isso eu trouxe aquela famosa frase de Jesus, né, que ao ser perguntado pelo doutor da lei, qual era o maior mandamento da lei de Deus, então Jesus responde que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a esse, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui é que fica a nossa reflexão. Amar ao próximo como a ti mesmo. E a pergunta é, será que nós nos amamos, nos aceitamos ao ponto de poder também depois fazer isso com o nosso próximo? Porque se nós não nos aceitarmos, se nós não amarmos a nós mesmos, como é que nós vamos amar o nosso próximo? E aí é que está a lição. Porque durante muito tempo, as religiões, as crendices colocaram que a gente tinha que fazer as coisas, a gente tinha que pautar a nossa vida colocando o outro em primeiro lugar. Jesus nunca disse isso. A igreja pode ter dito isso, mas Jesus não disse. E na lei também não está escrito isso. Está escrito que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a nossa primeira lição diante da vida é aprender a amar nós mesmos. E não tem como a gente se amar se a gente não se aceita. A aceitação é o primeiro passo para a nossa renovação íntima. Quando a gente acolhe os nossos monstros, ou, como dizia Jung, as nossas sombras, e a gente aprende a olhá-las e tratá-las, é que nós passamos também a entender o nosso próximo. Porque sombras ou lados ruins ou monstros interiores, seja lá o que for, o nosso lado ainda, digamos assim, ainda não refletido pela luz, né? Por isso chamado de sombras, é o nosso lado ainda de ignorância, é o lado onde nós precisamos trabalhar. Não é um lado ruim, não. É um lado que nos chama ao labor interno. Porque aquilo que já está bom, já está bom. Mas a vida é um constante crescimento no amor, é uma constante evolução. E a gente só evolui quando nós vamos tratando essas nossas partes internas. Saber olhar para aquelas partes que são mais fragilizadas dentro de nós, aquelas partes que ainda que são muito teimosas, aquelas partes que mais reagem às situações da vida do que agem. Então, essas partes é que precisam da nossa atenção e principalmente do nosso acolhimento. Na clínica, eu tenho trabalhado muito com essa questão das partes internas ou com as subpersonalidades. O que são essas partes internas? O que são subpersonalidades? É um modo de reagir, de lidar com as coisas no mundo que nós criamos
na nossa formação de personalidade, que foi o período de 0 até 15, 16 anos. Então, quando nós sofremos uma falta, quando nós sentimos também uma falta, uma necessidade que não foi atendida, a nossa criança teve que se defender de alguma forma e arrumar um mecanismo para poder lidar com a situação. Seja uma situação de rejeição, de abandono, de se sentir inferior, seja lá o que for. A criança teve que criar um mecanismo para se defender. É o que a gente chama de defesa, do mecanismo do ego. O ego é o nosso mecanismo de defesa. Acontece que nós crescemos. Só que o nosso comportamento em determinadas situações da vida continua sendo o mesmo infantil. Então nós vemos pessoas, adultos, com reações infantis. A grande maioria de nós. Por quê? Porque se a gente não aprender a olhar para essas partes, a gente não pode corrigir determinados comportamentos. Então não existem partes ruins nossas. Um lado nosso que foi criado para nos defender da inferioridade, um padrão que nós criamos de perfeccionismo com medo de passar vergonha das coisas, foi criado nesse momento de necessidade. Mas hoje, muitas dessas partes a gente não precisa mais. Mas o problema é que a grande maioria de nós não tem consciência disso. Então nós reagimos ao mundo ao invés de agir no mundo. Então essas subpersonalidades, que são essas defesas criadas, essas crianças que ficaram feridas e guardadas dentro do nosso psiquismo, elas reagem à menor condição estressante que apareça no dia de hoje. Há um elemento estressor, pronto, o gatilho dispara e lá vamos nós termos atitudes infantis. Só que agora, na fase adulta, se antes a gente brigava por um brinquedinho, por uma peça do Lego, agora a gente briga por cargos, por posições e por tantas coisas. Então, minha gente, é preciso acolher esse nosso lado. É preciso que a gente olhe para isso, não anulando as sombras que existem dentro de todos nós, ou acabar com alguma coisa dentro de você, não. Porque isso te serviu até hoje como defesa. Mas fazer a transformação disso. E isso é muito possível quando a gente começa a educar as nossas más inclinações, quando a gente começa a gerenciar melhor os nossos conflitos internos, quando nós paramos para pensar antes de reagir a uma situação. Quando a gente aprende a se renovar nas nossas atitudes, atitudes que já não cabem mais para a nossa personalidade hoje. Então, quando a gente começa a entender a dificuldade que nós temos de olhar e trabalhar tudo isso, a gente vai entender também que a outra pessoa também tem essas dificuldades. Então, na medida em que eu me coloco em pé de igualdade com o outro, entendendo muitas vezes a fraqueza do outro, porque muitas das vezes são as nossas fraquezas também. E o outro está servindo como espelho para a gente se ver. Então, quando a gente consegue fazer essa análise honesta de olhar a vida e as situações assim, então a gente começa a aceitar a nós mesmos. Isso não significa que aceitando a nós mesmos ou aceitando algumas coisas da vida que a gente vai ser conivente com o erro. Não é isso que eu estou dizendo. A aceitação não quer dizer conivência. A aceitação é uma coisa que a gente tem que trabalhar no nível consciencial. De saber que toda ação que nós tivermos terá uma reação correspondente.
toda palavra dirigida a alguém vai ter uma reação correspondente. Então, o que a lição nos chama é a autorresponsabilidade. E não ficar simplesmente nos colocando 200 mil defeitos, porque aí existe o outro lado também, né? Que é o lado da vítima, da criança vítima. Daquele que tudo ele é errado, tudo ele não pode, tudo ele erra, tudo é culpa minha, né? O mundo, a pessoa fez uma coisa, a culpa é minha. Então fica imputando culpa a si mesmo por tudo que acontece à sua volta. É também um outro lado, que é o lado do vitimismo, que nos leva a nos negarmos a nós mesmos. Porque nós não somos isso. Então, o auto-amor, ele começa a florescer dentro de nós quando a gente começa a abraçar com ternura a nós mesmos, mesmo naqueles instantes de intensas tempestades. E olha, não é fácil não, porque às vezes o coração da gente está tão machucado, está tão ferido, que às vezes se torna difícil fazer isso. Mas é justamente aí que está o nosso aprendizado. E quando a gente consegue superar isso, quando a gente consegue sair por cima da situação, então aí é a nossa vitória. E cada vez a gente vai se fortalecendo mais. Então a aceitação de si mesmo vai nos levar ao nosso progresso espiritual, sim. Não só no que diz respeito à vida aqui cotidiana, mas também no nosso campo espiritual, além do campo mental. Então nós precisamos ter um gesto de profunda afetividade conosco mesmo. A pessoa que não consegue ser afetiva com ela mesma, dificilmente vai ter boas relações onde ela vai conseguir realmente ser afetiva com outra. Então, nem ficar com a varinha do silício nas costas e nem ser vítima, mas ter uma atitude de honestidade emocional diante das faltas. Eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz errado, mas eu vou corrigir isso. Essa é a postura. Porque assim a gente tem a oportunidade de transformar a nossa conduta e também as condutas que estão à nossa volta. Assumindo a responsabilidade sobre nós mesmos. Isso é uma atitude adulta, né? E para isso nós precisamos saber onde é que nós temos que iniciar as nossas mudanças. O autoconhecimento é tudo que nós precisamos para a nossa evolução. Então, a gente não vai acabar com nenhuma parte nossa, porque essa parte é isso, porque ela queria nem brigar com nada disso. Não. A gente vai se harmonizar com isso. A gente vai fazer com que um lado maior nosso, que o Jung chamou de self, né? E que nós temos esse lado superior do nosso espírito mesmo, que a gente chama de consciência, que esse lado nosso consciência, que é o nosso lado adulto, que ele passe a gerenciar a nossa conduta e a nossa vida. Porque aí sim, as nossas atitudes vão trazer leveza, nos ajudando a melhorar em nós aquilo que nós precisamos e sempre nos deixar equipados para que a gente possa nos reerguermos e recomeçarmos a tarefa ou a situação de onde nós paramos. Então, quando a gente pratica a aceitação de nós mesmos, nós estamos também automaticamente compreendendo o funcionamento e como é que a outra pessoa que está convivendo conosco também está passando. Entender a mentalidade do outro. Ser empático não é só entender, o irmão está sofrendo. Não, está sofrendo. Não, é se colocar no lugar da pessoa
com a cabeça dela, não com a sua. E é só assim que a gente consegue entrar nos acordos, né? Porque viver em guerra, a gente já viu que não vale a pena. Isso tira a nossa paz de espírito, isso nos deixa ansiosos, isso nos deixa medrosos e desequilibrados diante do mundo. E o equilíbrio hoje, minha gente, é ouro. Viver num planeta em plena transição, como está o nosso, viver no equilíbrio é ouro. E nós podemos trabalhar com isso, porque através do conhecimento e através dessa fonte de apoio, que é o próprio Evangelho de Jesus, que nos traz ensinamentos de como a gente se comportar diante das adversidades da vida, é que a gente vai conseguindo vencer todas essas batalhas, né? É muito importante que a gente cuide das nossas feridas da infância, porque só assim nós vamos redescobrir as nossas forças. Pessoas feridas ferem pessoas, no dizer já de Joana de Ângeles. Pessoas feridas também desconhecem as suas forças espirituais. Então, melhore o seu ambiente e as suas convivências e cuide, né, dos seus pensamentos, cuide das suas feridas emocionais e, se for preciso, vá fazer uma terapia, porque isso ajuda muito, tá bom? Não se esqueçam que pessoas maduras, como diz Joana de Ângeles, não esperam que os outros te salvem. Pessoas maduras se salvam sozinhas através do amadurecimento psicológico. E é o que eu desejo para todos nós, que a gente alcance esse amadurecimento psicológico. Tá bom? Fica aí a reflexão da semana e, se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com mais a sublime, uma gota da sublime terapia de Jesus. Tá bom? Um beijo para vocês e uma ótima semana.